Então, nesse vídeo, como mudar a sua alimentação na prática. Bom, como eu falei, agora vamos começar a entrar na parte mais prática. Eu vou falar exatamente como é que funcionou para mim e outros que eu conheço que também tiveram sucesso. Então, antes de começar a parte prática, só mais um pouquinho de teoria. Porque é importante aqui, começa a ficar interessante para entender como é que nem sempre o que a gente quer a gente vai ter, entendeu? Logo de cara. Tem que saber jogar com as estratégias, senão não vai dar certo. Primeiro, você está buscando uma mudança. Então, a longo prazo, a ideia é você ser outra pessoa. Não interessa o nível que você está agora, você quer ser uma versão melhor, ou fazer a sua vida ficar melhor. Então, você vai fazer uma mudança, certo? Só que durante essa fase, você vai ter a transição. O que acontece? Você não tem que achar que amanhã vai ser diferente, que semana que vem você já vai ser outra pessoa, uma versão melhor. Não, vai ter esse período de transição. Nesse período de transição, vão ter altos e baixos. Você não tem que entrar já querendo mudar tudo. Isso pode comprometer. É aquele negócio, às vezes vai procurar ajuda, alguém tenta te impor uma coisa, fazer uma lavagem cerebral, forçar você a mudar seu estilo de vida, meio que impondo. Isso não funciona, entendeu? Então, tem que entender que você está na transição. Você vai fazendo pequenas mudanças, porque eu já vi estratégias tentar usar uma estratégia mais eficiente e no fim não dá certo, porque quando passou aquela motivação inicial, a pessoa desistiu porque falou: eu prefiro ser como eu sou, mas não sofrer desse jeito, porque foi muito agressivo. Então, nessa transição tem altos e baixos e tem mudanças pequenas mas já suficiente para ter resultado. E tendo resultado, você vai se empolgando e sabe que está no caminho certo. Então, aí durante esse período, qual é o objetivo depois de um tempo? Você sentir que você se adaptou. Por exemplo, vamos supor, você tá mal pra caramba agora. Aí você comeu uma pizza. É a sua versão atual comendo uma pizza. Daqui a um ano ou mais, você tá bem melhor e vai comer uma pizza. É totalmente diferente. Não é que você vai comer a pizza e achar que regrediu, que está piorando, fraquejou. Não, nada disso. Na sua versão nova, como o seu corpo vai utilizar os nutrientes da pizza, como ele vai eliminar o excesso, o que ele vai fazer com tudo que você ingeriu já é diferente da sua versão antiga. A sua versão antiga já não funcionava bem e a nova funciona bem melhor. É uma nova pessoa. Não é que você tá, como eu falei, tendo recaído. Não, mudou totalmente. Aquilo vai estar planejado na sua alimentação. Se você fizer questão de manter, às vezes você perde até a vontade de comer, entendeu? É só para entender que depois que tiver adaptado, é outra pessoa. O passado só vai servir para você ver como você estava bem abaixo do seu máximo. Basicamente, você vai fazer uma desintoxicação, porque o que acontece? O seu corpo está acostumado com um tipo de alimentação. Quando é aqueles alimentos que a gente chama de porcaria, o que acontece? Eles têm substâncias que fazem dar mais prazer, né? Normalmente sódio, realçador de sabor. Então aquilo dá prazer, mas estraga o seu paladar. Não é fácil você trocar uma lasanha por uma berinjela recheada. Pode parecer muito sem gosto, mas isso faz parte da adaptação. Não quer dizer que é ruim. Você ainda não programou o seu cérebro para sentir prazer naquilo. Passa um dia com fome para ver se não vai ficar saboroso. Mas isso faz parte da adaptação. Você vai ter que desintoxicar, por isso que vai ter que ter uma limpeza, né? Claro, limpeza interna, mas seu paladar também vai ficar mais sensível, nesse sentido, porque no início pode parecer tudo sem graça. Em vez de comer um chips, você vai comer uma castanha, pode parecer ruim. Se bem que castanha é gostoso mesmo. Então isso vai fazer parte da desintoxicação, entendeu? O difícil é a sensação absurda de fome. Isso que a gente vai trabalhar melhor. O objetivo, na prática, é reprogramar o seu corpo. Porque como eu escrevi aqui uma frase bonita,
o difícil não é deixar de comer, né? Com um objetivo assim forte, você corta várias refeições, deixa de comer, mas assim, a vontade de comer não passa, né? Aquela sensação de fome, ela que é desconfortável. Você deixa de comer, tudo bem, pode emagrecer, mas e a vontade pode aumentar. Isso que é o chato. Imagina você achar que vai viver se alimentando de um jeito e sentindo a vontade de comer todo dia. Queria menos e sentia mais vontade. Era muito chato, assim. É uma sensação que faz você desistir depois de um tempo. Por exemplo, quando a pessoa costuma comer carboidrato, normalmente, assim, por isso depois eu vou falar a estratégia ali, sim, normalmente a pessoa acorda de manhã, come um carboidrato, 2 horas depois já quer comer de novo, mais 2 horas depois já... Entre o almoço e o café da manhã faz 5 refeições. Não era por necessidade, era por vontade, assim, porque tá um funcionamento ruim. Eu sinto esse efeito mais forte com carboidrato. Proteína normalmente aí é fome mesmo, às vezes baixa de energia, necessidade mesmo de alimentar o corpo. É diferente de vontade de comer. Porque assim, a primeira coisa que você sente quando muda, aquela sensação no estômago roncando, que parece que está um vazio assim, e aquilo, a primeira coisa que a pessoa faz quando sente isso é comer alguma coisa. Porque na cabeça da pessoa, essa sensação está associada com uma coisa ruim. E não é ruim, na verdade, é esse hormônio chamado grelina, que ele é secretado principalmente pelo estômago quando o estômago começa a ficar vazio ou está vazio. Só que aí que tá, o estômago está vazio, mas suas reservas estão cheias. Não quer dizer que é um sinal para você se entupir de comida. Isso muda muito quando você muda sua alimentação. Mas talvez seja uma das coisas mais desconfortáveis no início. Essa sensação de comer, só que essa sensação de fome. Só que isso passa, com certeza passa, entendeu? E aí você começa a se adaptar e não sente mais. Porque se você, assim, pelo aspecto do corpo, assim, o corpo, como eu disse, equilibrado, é normal ele querer, assim, acumular energia para momentos de crise, de escassez de alimento. Então, assim, ele equilibrado, normalmente ele pouparia um pouco de energia, um pouco de gordura para esses momentos. Então, assim, não quer dizer que ele está bem, que seria sem gordura, entendeu? E vamos supor, você se alimentou, aí essa sensação de fome, esse ronco, a grelina diminui e some. Aí você acha que foi tudo bem, porque o alimento tirou essa sensação ruim, só que não é assim que funciona. Sensação de fome, a sensação de fome não é a mesma coisa que necessidade de se alimentar. Como eu falei, o seu corpo tem energia. Você teria energia para ficar um mês, uma semana sem comer, por exemplo. Assim, então, não pode interpretar isso como se fosse um sinal para você comer. Porque, assim, aí eu vou falar junto com outro hormônio que faz ao contrário, quando você se alimenta, diminui a fome, que é a leptina. Foi até descoberto há pouco tempo, relativamente, e a leptina, ela é responsável por evitar até a obesidade, assim. Curioso que, assim, ela é produzida na célula de gordura, só que ela aumenta o gasto energético e diminui a sensação de fome, ou seja, quando ela é liberada, você come menos. Imagina uma pessoa que já é obesa, que come, assim, 5 é pouco, 10 vezes mais calorias que eu por dia. Se fosse usar a mesma teoria, ela ia explodir em pouco tempo. Não, aí tem esse sistema, produz mais leptina justamente para evitar. Só que o problema é que, assim, quando a pessoa já está mais acima do peso, ou o corpo já não funciona legal, esses hormônios ficam descontrolados. Eles não são a referência, assim, que vão te dar a orientação certa para você se alimentar ou não, entendeu? Eles ficam desregulados. E entra naquela história do metabolismo, quando diz que o metabolismo, ele tenta sempre equilibrar. Quando você faz uma coisa agressiva, ele vai reagir também agressivamente, impedindo aquilo. Por exemplo, se você cortar muita coisa, perder peso muito rápido, a tendência é você aumentar a fome, diminuir o seu gasto energético. Esses hormônios explicam isso também, entendeu?
é através desses mecanismos que o corpo faz isso que a gente diz, metabolismo lento, acelerar, tudo isso, uma das razões, assim, é explicada assim, pela produção desses hormônios, entendeu? Não é assim, conto de fadas, ficção, entendeu? É assim claro, muito mais coisa, o corpo é muito mais complexo, mas isso mostra como que o metabolismo tenta se ajustar. O importante é saber que quando a pessoa não está bem, isso fica totalmente descontrolado e deixa de ser referência para você. No início, quando eu cortei alguns alimentos, mudei assim, o horário de refeições, eu sentia muito o estômago roncar. Mas depois, com o tempo, ele some. Desacostumo. Às vezes eu acho até que quando eu sinto é uma sensação boa. Não uma sensação boa, é um sinal que alguma coisa eu mudei e meu corpo voltou a ter o efeito que eu queria, aquela estratégia para queimar gordura, entendeu? E se eu estou sentindo o estômago roncar é porque eu desequilibrei alguma coisa no bom sentido, então eu vou ter resultados, assim. Mas cada vez você sente menos porque o corpo está adaptado. Inclusive, por exemplo, é muito mais fácil. Por isso que é muito mais fácil, depende, né? Uma pessoa com um percentual de gordura muito alto, vamos supor, baixar de 20% de gordura para 10% do que baixar de 10%, entendeu? Porque com menos de 10% você já não produz tanta leptina, a sua grelina pode aumentar. Então, assim, se você quiser baixar de 10%, exige, assim, um refinamento, exige mais, assim, estratégias, mais precisão e tudo, entendeu? Mas para perder de 20 para 10 é uma coisa muito mais simples, sim, na teoria, porque se a pessoa está com 20, 30% é porque ela já faz muita coisa que não devia, então é mais simples, entre aspas, entendeu? Sim, a gente tem que montar a nossa alimentação sabendo que isso vai ser afetado no início, mas tem que montar de acordo que não fique muito desregulado isso comece a funcionar normalmente. Aí a insulina também tem influência nisso também, jejum tem influência. Por exemplo, no jejum, no início, vamos supor, às vezes eu ficava 15 horas sem comer. Assim, eu jantava e depois minha primeira refeição era no almoço. Não era intencional ficar 15 horas. E nem porque o jejum ia me dar, assim, superpoderes, nada disso. Era porque era mais prático, eu queria tentar induzir uma queima de gordura maior, aí eu fazia isso. No início, eu senti que ele funcionava mais para queimar gordura, ficando essas horas sem comer. Mas, com o tempo, na questão queima de gordura, diminuiu esse efeito do jejum. Mesmo treinando em jejum ou ficando essas horas sem comer. O que eu estou dizendo é o seguinte, o jejum pode ter outros benefícios, depois a gente pode até falar. Mas em questão de queima de gordura, funcionava muito no início para mim. Depois, já não funcionou tanto nesse sentido. Quando eu fico um tempo, sim, é por isso que a gente tem que sempre usar estrategicamente. Se eu ficar um tempo tomando café da manhã, aí eu corto, aí eu sinto que começa a funcionar de novo. Funciona por um tempo, mas aí meu corpo se adapta, aí nesse quesito deixa de funcionar, entendeu? Só para saber, às vezes, que não é que você vai ficar fazendo jejum eternamente e vai dar o mesmo resultado. Não é assim. Pode ter o benefício para a saúde e para alguns o jejum acaba sendo uma estratégia para diminuir a ingestão de comida mesmo, porque aí fica mais tempo sem comer, o corpo acostuma, isso é legal porque você desacostuma a comer, que é o que a gente vai ver o processo agora, que o segredo é desacostumar o corpo a querer comer toda hora, e aí nesse sentido no total de calorias ingeridas diminui muito. E tem gente que usa aquela estratégia de 18 horas sem comer, às 6 comendo muito. Meu corpo já acostumou com jejum. Se eu comer muito nessas 6 horas, talvez eu não evolua como eu gostaria. Não quer dizer que eu vou engordar ou ganhar muito peso, assim, mas talvez eu não chegue onde eu quero, que é baixar, vamos supor, chegar a 4%, 5% de gordura, entendeu? Para chegar nesse ponto, talvez não funcione. Para ter uma vida mais tranquila, sem quebrar muito a cabeça, se alimentar bem, trabalhar bem, talvez seja uma estratégia legal. Mas isso aí a gente pode ver depois. Então eu vou fazer um corte aqui rapidinho, porque eu vou apagar o quadro, porque eu comprei um pequeno, mas eu já volto, você nem vai perceber na edição, se eu for bom nisso.